Esse filme é para todos aqueles que ainda conseguem manter a essência de que quando era criança, ainda presente, ainda quando adultos. Um pouco acima do normal, mas tamo aí. Shazam, carai. E aí, mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos o review com spoilers de Shazam, Fúria dos Deuses. Então, se ainda não viu o filme, vai lá ver. Vai lá prestigiar o filme no cinema, vai lá prestigiar o DCU enquanto ainda é DCU. Após todas essas reformulações e não sei o que, a Warner boicotando o próprio filme. Fãs da DC que também não colaboram, que quando não é o filme que eles querem, eles não vão lá ver. Acabam perdendo a essência do que faz os quadrinhos serem maravilhosos, esses personagens terem diferentes interpretações, diferentes tons e... Cara, a DC é muito ampla, tem diversas histórias, diversas maneiras de se contar a história, e só porque não é o que você gosta, você vai lá e... Não dá pra entender, não dá pra entender. Mas antes de falar propriamente desse segundo filme, vamos dar uma recapitulada no primeiro, apesar de já ter sim uma crítica aqui no canal. Vamos dar uns comentários breves sobre ele. Um filme bem divertido e com coração puro de verdade, que tem um personagem principal, né, personagem de título muito bem construído e bem caracterizado, com a história sendo adaptada principalmente dessa HQ aqui, da reformulação dos 952, e é um pouco abaixo da própria HQ, mas ainda assim é uma boa adaptação, com uma história simples e ainda consegue ser funcional dentro da sua simplicidade, consegue, né, mostrar diversas cenas de realmente uma criança sendo criança e se vendo deslumbrada com esses poderes, poder virar adulto e tudo mais, então mostra realmente como uma criança de hoje em dia reagiria ao ganhar poderes comparados aos do Superman. Agora, os problemas do filme pra mim são o quão claro ele foi de baixo orçamento. Sim, eu sei que ele era um personagem que não tem muito grande apelo, já teve muito grande apelo lá nos anos 40, que gerou todo aquele processo pra daí enfim a DC comprar o personagem porque achava que ele era uma cópia descarada do Superman. Tirando os anos áureos dos anos 40, do antes chamado Capitão Marvel, desde então ele nunca foi um personagem muito grande em volta, assim, apesar de ter histórias maravilhosas, como eu já citei da reformulação dos 952, essa história aqui maravilhosa, que me fez chorar quando eu li pela primeira vez, ter também a fase mais recente, também continuação do 952, ainda pelo Geoff Johns, tem histórias maneiras. E que, por incrível que pareça, quando eu tava lendo, eu achava que isso daqui ia ser realmente como esse foi o roteiro pro primeiro filme, eu imaginei que, naturalmente, o segundo filme iria adaptar essa parte aqui também. Mas eles preferiram seguir por outra maneira, por outra história, por outros personagens, outras vilãs, que eu acho justo também, criar uma história original e tudo mais. Mas enfim, no primeiro filme ele realmente é muito claro com o baixo orçamento ele é, e realmente pela bilheteria dele também, né, se pagou mais bem naquelas, tá ligado? Bem pouco, lá com uns 300 e poucos milhões, o filme custou uns 100 milhões e pouco, tirando marketing, essas coisas. Então deu um lucrinho ok, o que garantiu essa sequência, mas no primeiro filme realmente ele foi bem baixo orçamento e ele visualmente não é muito bonito. Claramente é muitas cenas de bonecão, tela verde, você vê o quão artificial muitas cenas são, e o orçamento que poderiam ter utilizado para polir bem melhor os efeitos especiais de CGI, basicamente foi usado para ficar gravando um monte de cena alternativa e gravando diversas cenas como seriam se fosse de outra maneira ou como foi reescrito. Alteraram até a bota do Shazam porque viram que não tinha dado muito certo a anterior. Tem várias cenas cortadas, cenas alternativas, em vez de ser um acidente de carro como é no começo do filme, ser o Dr. Silvano ainda criança na família, na casa gigante da família dele, com um monte de familiar, e acontecendo toda aquela coisa do mago no elevador e tudo mais. É muita cena alternativa que esse orçamento que usaram para gravar essas cenas poderia ter usado para deixar bem mais bonito visualmente o uniforme, que tá realmente... claramente um monte de espuma dentro do uniforme do Zachary Levi. Os 7 pecados capitais eram todos um monte de monstro da mesma cor, que não dá para diferenciar claramente um dos outros, então você tem que... Mesmo prestando muita atenção, você não consegue diferenciar qual é qual e fica meio... realmente, com visuais bem pouco inspirados e que também esses 7 pecados ficam virando um monte de fumaça a critério do roteiro, bem arbitrário do roteiro, porque quando é conveniente eles viram fumaça e dão uma surra no Shazam, e quando é pra apanhar dos heróis finalmente eles não viram mais fumaça.
Fora o fato, né, de que tem que relevar e passar um certo pano pro fato de que daria, sim, para o sistema lá dos Estados Unidos encontrar a mãe do Billy após se perder lá no parque de diversões. Que não é possível, não devia ser tão difícil lá na Filadélfia encontrar a mãe dele. Não é possível que a mãe fugiu tão rápido após todo aquele caso. E não, realmente, não tem registro, não tem como encontrar a mãe dele depois, tá ligado? Sendo que, né, Billy Batson, apesar de ter vários Batson, daria pra encontrar sim. Mas tirando isso de lado, a cena definitiva desse filme que faz com que ele seja realmente ótimo é o tal do reencontro dele, do Billy, com a mãe dele após todo esse tempo. E a mãe nem reconhecendo o próprio filho e desprezando o próprio filho e querendo só se importando com o namoradinho merda e tóxico dela que tá dentro do apartamento. E, enfim, o Billy percebendo que... Enfim, ele percebendo que não são laços sanguíneos que definem uma família, e sim laços amorosos e afetivos, que ele, enfim, encontrou, mas não tinha se tocado, não tinha caído a ficha até então, que era tal daquela família adotiva dele, junto com o Fred, a Mary, e toda aquela galera lá que, após ele gerar muito problema, ser um garoto muito problema, diferente, né, dos anos 40, em que, tipo, a versão do Capitão Marvel, até então, era uma coisa meio bem purista, era um garotinho muito bonzinho, muito puro mesmo, que vendia jornal. Quando ele falava Shazam, ele virava o Capitão Marvel, e só que era virava outra pessoa, basicamente. Era um cara super maduro, super não sei o quê. Com essa reformulação dos 952, né, estabeleceu-se que ele ainda mantém a personalidade de criança quando Shazam, e isso que também dá um certo diferencial pro personagem, torna ele diferente dos outros. Apesar de que sim, no primeiro filme dá um certo contraste que parece que o Zachary Levi parece muito mais criança do que quando é o ator criança, quando ele tem realmente uns 15 anos, e é muito estranho. Mas tirando esse fato, até que nesse segundo filme o contraste é menor, porque aparece bem mais ele como Shazam do que como ele Billy Batson, até porque ele tem uns 17 anos e pouco, tá quase fazendo 18, e realmente se for ter continuações disso aqui, o que infelizmente acho difícil, acho que nem vai precisar mais do Zachary Levi, né? Já que o garoto vai fazer 18 anos, vai acontecer a mesma coisa lá com a Mary Marvel, a Mary Shazam, porque a atriz realmente estava bem mais velha, não precisava mais da Michelle Yeoh fazendo a versão adulta dela como foi no primeiro filme. Mas enfim, essa cena com a mãe dele lá no primeiro filme é bem tocante e agoniante ao mesmo tempo. Depois tem aquela cena bem arrepiante de fato, que é ele se transformando em Shazam pulando lá do prédio, e é maravilhoso. Tem uma montagem bem esquisita lá no começo desse tal acidente de carro, que o carro... É muito estranho como é montado e dirigido, que o carro bate de lado, daí o pai sai na frente, vira um negócio meio confusão. O vilão ainda assim é bem construído, mesmo sendo meio uma parada meio genérica e algo que a gente já viu umas 300 mil vezes, meio que faz uma rima e um paralelo legal com o protagonista. De realmente o protagonista meio que tá querendo buscar amor numa pessoa que nunca o quis ele, e ele realmente percebendo que o amor tava no lugar mais improvável, nessa família improvável, que o acolheu. E o Sylvana também, que foi sempre rejeitado pela própria família, e o mago disse que ele não é digno, que ele não é de coração puro, que ele nunca é bom o bastante, ele tendo que sempre se provar o quão ele é bom, e vai lá e quando, né, o poder corrompe de certa forma. O Fred rouba a cena no primeiro filme, assim como no segundo. A Mary Marvel no primeiro, ela é uma personagem bem legal, bem bacana, só que ela tem um desenvolvimento bem interrompido, com aquela questão da faculdade que é simplesmente esquecida lá pro final do filme. Assim como o Pedro lá também, que ele aparece, tem a trama dele ser meio bem subentendido que ele é gay, e depois aqui no segundo filme se concretiza de fato. E também tem a questão das notas ruins lá. Meio que não leva a lugar nenhum, parece que não tem repercussão a nota baixa dele, parece que foi só um dia, teve nota baixa, tá ligado? Foi só um recurso para encontrar o caderninho da pesquisa do Billy pra poder encontrar a mãe, e só o garotinho lá nerd que encontra, que também é meio forçado, mas a gente releva. Mas de certa forma ainda assim, é um bom filme, o primeiro filme é bom, e aquela cena com a mãe dele o torna ótimo. E realmente é um filme de coração puro, assim como o próprio Mago Shazam tenta encontrar. Ele, né, já, né, por causa daquele negócio do Adão Negro e tudo mais, ele, né, já tá meio calejado e realmente fica milênios e milênios procurando uma pessoa digna desse poder, mas só que ninguém é tão digno, assim como mostra nessa HQ, que não tem uma pessoa 100% pura, e as pessoas têm centelhas e potenciais de serem boas. Cabe a elas decidirem se realmente vão seguir em frente com essa bondade ou realmente vão continuar com ações ruins e negativas para ele e para todo mundo, sabe?
Então acho que essa é uma boa mensagem da HQ quanto do filme. E agora vamos propriamente falar desse segundo filme. Que infelizmente, né, a Warner boicotou o próprio filme, mal divulgou ele. Quando divulgou, passou do ponto e revelou spoilers, o que já é bem triste, que é o que a gente já sabe, e realmente tirou a graça de ver no cinema, porque estava em todo lugar na internet, não tinha muito como fugir, a gente já tinha rumor, e no final do segundo tempo a Warner solta no spot de TV e depois solta na internet, em HD, Full HD, 4K. E Warner. Depois reclama que os filmes não têm o rendimento que precisa, não tem, né, aquela repercussão como uma bilheteria astronômica que qualquer filme merda da Marvel faz. Por que será, Warner? Você não se ajuda, você escolhe arbitrariamente qual filme que vai ter algum certo prestígio, uma certa divulgação digna. Eu não faço nem ideia de qual, né? Mas enfim, isso é meio que a certa culpa da Warner, né? Warner Discovery, que também agora é assumido pelo James Gunn, daí tá uma bagunça, mas enfim. Infelizmente, parece que não vai ter muito futuro pro Shazam, apesar de ter portas abertas na cena pós-créditos, que a gente vai falar mais no final. E o diretor dessa vez realmente lembrou de colocar a abertura da DC no começo, como ele foi, né, altamente criticado no primeiro filme por ter literalmente esquecido de colocar. Na época, lá em 2019, agora em 2022, ele, né, ele já falava há muito tempo, ó, tá aqui, ó, se a abertura não mudar, é essa aqui, ó, já tá aqui, ó, tá, já tinha colocado no Instagram que ia colocar. Inclusive ele foi diagnosticado com, né, com aquela merda Covid, infelizmente esses dias aí, não pôde ir na Premiere, então melhoras aí pra ele. Que realmente ele é um cara bem divertido e ele tem um bom astral, ele realmente ele é muito engraçado nas redes sociais, no Instagram. Sempre mostra os bonequinhos, fica fazendo piadinha, fazendo referência. Realmente ele é bem honesto quanto à produção dele. Que, né, o Shazam 2 ele foi adiado pra caramba, depois foi adiantado e depois colocaram no mesmo dia do Avatar 2, né? Finalmente tomaram consciência e colocaram mais pra depois, porque senão realmente ia ser um fracasso retumbante. Apesar de que, obviamente, eu sou muito mais Shazam do que Avatar 2. Então melhoras aí pro diretor. E tirando o fato da Warner ficar boicotando o próprio filme, né, que também isso prejudica um pouco, mas ainda assim eu conseguia me manter empolgado para esse filme, ainda mais pelo repertório do primeiro e o potencial desse segundo. Agora finalmente com um pouco mais de orçamento, então o filme tá bem visualmente mais bonito, o CGI tá mais bem acabado. Só uma ceninha ou outra isolada que realmente você vê que é bem tela verde ou que é um bem bonecão. Mas é bem mais bonito visualmente, dirigido, montado. Ele tem. Realmente ele evoluiu em comparação ao primeiro em questão de direção, em questão de ser um filme realmente um pouco mais envergadura, digamos assim. Que pra mim faz com que esse filme realmente consiga realmente superar e ser melhor do que o primeiro. Apesar de que o primeiro tem a seu favor aquele fator novidade, e realmente explora bem mais e melhor essa dinâmica de uma criança virando um super-herói, tendo bem mais cenas de sendo uma criança se divertindo com isso e fazendo coisas erradas também e aprendendo com tudo isso. Esse segundo filme realmente ganha uma certa maturidade a mais, tanto na trama quanto nos personagens. Uns mais bem desenvolvidos que outros, mas isso é natural. É um filme de 2 horas e não dá pra desenvolver todos esses trocentos personagens que tem no filme. Então o filme tem uma escala bem maior e a direção contribui. Os personagens são legais, são bem bacanas, são bem construídos. Até os conceitos são bem mais instigantes em relação ao primeiro. Tem a questão da canetinha lá, que tem vida própria. Tem a carta que vira um pássaro. Tipo, tem a biblioteca, tem o esconderijo deles, que eles personalizaram pra caramba. Você vê que não só o visual, mas os conceitos são bem explorados. Até os monstros, tipo, apesar de que eles também não estão super lá muito coloridos e bem distintos, tipo, ainda assim tem uma certa distinção sim. Tem o Ciclope, tem um bicho que voa, tem meio que um grifo lá, sei lá, tem um monte de bicho um pouco mais diferente que dá pra ter um pouco mais de personalidade. Tem os unicórnios lá também, que também geram um certo problema. Apesar, né, dos produtos do marketing desse filme fazerem uma alusão de que cada membro da família Shazam tem uma certa predileção e um certo do anagrama um pouco mais potencializado, seja a sabedoria de Salomão, a velocidade de Mercúrio, o que é que seja, cada membro é um pouco mais negociado. Ainda não fica totalmente muito claro no filme. Na teoria é bom, mas na prática também não é tanto, assim. No primeiro filme até um pouco mais, mais ou menos também, ficou meio aberto. E também no filme também uma coisa que eu ficava meio encucado se iriam adaptar essa certa ideia dos quadrinhos também pro filme,
É que depois que aqui o Billy compartilha os poderes com a família, e depois é continuado aqui, depois que ele compartilha com os membros, ele, de certa forma, o poder é meio que enfraquecido entre todos eles. Então, já que no filme tem toda a trama das Filhas de Atlas tirarem os poderes dessas crianças, imaginei, pô, vai ficar obviamente só o protagonista, e também nos trailers também já ficaram, deram muito spoiler, mostrando vários dessa família já perdendo os poderes, como o Fred e a Mary, que são membros muito importantes da família Shazam desde o começo. Mas que no filme também não aborda muito isso. Tipo, não fala que agora só porque agora tá com o Billy, meio que, apesar de ele ser o último, ele ainda tá com um poder um pouco mais potencializado de todos, mais forte. Não tem essa questão. Mas enfim, também não faz muita diferença no filme. E comentando, né, desses personagens, o Eugene ainda continua com uma participação bem tímida, mas bacana. Ele é o garotinho gamer, que aqui tem bem menos espaço ainda, mas continua lá e joga videogame pro Billy. Depois ele tem ele, em teoria era pra ter o poder dos Zeus um pouco mais negociado, já que ele fica brincando mais com raios desde o primeiro filme. A Darla continua fofa e adorável, como sempre, desde o primeiro, que ela realmente roubou várias cenas. Mas aqui ela continua legal, adorável e tudo mais, mas protagoniza a cena mais bizarra desse filme, que é uma propaganda super ultra mega escancarada na tua cara. Que não bastava o Gatorade, não bastava o Doritos nos créditos animados finais, tem uma propaganda que faz parte da resolução da trama do filme, que é a porra do Skittles, que tipo, se for parar pra pensar, nem precisava, tipo... O filme define lá que o monstro que assusta os outros monstros que estão aterrorizando a Filadélfia seria o unicórnio, que também já é bem conveniente ser um monstro queridinho da Darla. Mas tirando isso, até aí tudo bem, relevável. Mas agora, o próprio filme se coloca o trabalho de colocar que, mas pra conseguir confiança do unicórnio precisa de Ambrosia. Eu acho que era isso. Que é um doce mitológico aleatório lá, sei lá. Aí vai lá, mano... Quando eu vi aquela cena, eu falei, fudeu, agora vai precisar de uma side quest inteira no filme. O filme já tava meio enrolado lá pro meio. E vai colocar uma side quest pra achar a porra da Ambrosia pra poder chamar o unicórnio, pra os unicórnios começar a bater nos bichos. Só que no filme simplesmente é substituído por um Skittles, que é um MM genérico lá dos Estados Unidos. Isso simplesmente funciona e tem uma cena em câmera lenta brega e desnecessária. Mano, essa cena é completamente bizarra e não precisava. Eu acho que realmente o que pagou o orçamento desse filme foi a porra do Skittles. Não é possível, porque, nossa, é muito forçado e muito desnecessário aquela cena. É muito desnecessário. Tipo, poderia realmente ser só a Darla sendo fofinha e meio que não tendo medo do bicho e beleza. Poderiam usar os unicórnios pra ficar batendo nos bichos lá. Mas não. Porra, realmente, eu acho que é o maior ponto baixo desse filme. Pedro, né, que agora também aqui ganha um certo espacinho a mais, e é bem mais escancarado o fato dele ser gay, e meio que quando ele revela isso no meio do nada lá, todo mundo da família meio que já sabia e aceitava e apoiava ele, e com isso fez com que ele ganhasse um pouco mais de certeza sobre si mesmo, mais confiança. Que ainda tava meio, né, ele tava meio nebuloso, tipo, vou assistir esporte aqui com a minha mãe, vou ver a revista aqui, opa, que interessante, esse cara aqui. E realmente, agora né, sendo assumido e saído do armário, e vendo que a família inteira apoiou ele, agora ele, né, realmente agora ganha também uma certa profundidade a mais, e agora ele, né, se desenvolveu um pouco mais. Mas também é bem contido essa parte do Pedro. A Mary Marvel, ou a Mary Shazam, né, que é feita... não só a versão criança, mas toda a versão heróica, pela Grace Caroline Curry, que, né, antes era chamada de Grace Fulton, antes de ser casada, agora ela é casada, então mudou o nome dela. Mas ela ainda continua linda, cativante e tudo mais, a personagem é bem bacana e é um dos membros da família Marvel mais relevantes desde o começo, que era basicamente o Capitão Marvel Jr. e a Mary Marvel. E também tinha um tiozinho lá, e depois começou a ter um monte de bicho, e começou a ter mais de 20 membros da família Shazam, se for contar, desde lá dos anos 40. Agora com a atriz, né, não precisando mais da Michelle Yeoh pra fazer sua persona heróica e adulta, a personagem tem um pouco mais de espaço também pra brilhar um pouco, e a atriz manda bem, só que também eu acho que também não tem um certo desenvolvimento meio interrompido igual foi no primeiro.
Porque, apesar de que mostra ela sendo a irmã mais velha, sendo a irmã mais cabeça, em diversos sentidos, tanto de ser a pessoa mais inteligente dali e a pessoa com maior maturidade, e sendo a irmã mais velha que tenta conciliar toda a família ali pra galera não começar a extrapolar e fazer merda. Apesar de ter uma cena lá dele salvando todo mundo que é bem bacana, só que também dando errado porque eles não são totalmente experientes com tudo aquilo. O Billy tenta fazer a família toda se reunir sempre e pra serem mais organizados e ver o que pode melhorar. A Mary tá ali, né, meio que um pouco a contragosto, porque, tipo, apesar de que ela ser a irmã mais velha e gostar de certa forma, amar os irmãos mais novos, de cuidar deles e, né, de ser a pessoa com mais maturidade ali dentro, obviamente, desde o primeiro filme, ela tinha toda aquela questão que ela foi aceita na faculdade que ela queria e ela ia pra faculdade. Depois que teve todo esse rolo super-heróico, meio que atrapalhou a vida dela, e 2 anos depois ela ainda não tá na faculdade e tá tendo que ficar cuidando de criança, sendo babá. Então, ela tem toda a questão no filme, né, que ela, meio off-screen, mas que ela saiu com amigos da idade dela, tentou arranjar mais amigos, né, porque ficar só com criança também enche o saco, ficar só com família o tempo todo, né, um pouco cansa, o que eu até entendo. Ainda assim, né, a vida dela foi interrompida, os desejos dela, os sonhos dela, que era ir pra faculdade lá, também não, tipo, fala meio que lá pro começo do filme, no meio também meio que esquece, e também lá no final só meio que é resolvido, entre aspas, com uma blusa da Oxford nos créditos animados, quando aparece o nome da atriz. Então, de certa forma, parece que ela viu que a família consegue se sustentar sem ela estar ali pra ficar conciliando tudo, então agora finalmente vai pra Oxford. Mas também, já que o filme, infelizmente, provavelmente não vai ter continuação, e também não vai ter um spin-off, que, assim como o próprio diretor fala, eu acho que se eu tivesse que ter um spin-off, seria da própria Mary, que é que realmente uma personagem cativante que mereceria um pouco mais de desenvolvimento dos que já tem, né? Que o Billy e o Fred realmente são os que mais têm desenvolvimento desde o primeiro e segundo filme. Mas que, né, infelizmente não vai rolar muito e aqui fica meio jogado também o desenvolvimento dela com relação a essa questão da faculdade, ser irmã mais velha, e fica um negócio meio jogado, infelizmente, apesar da personagem ser bacana. Outro membro importante, né, da família Shazam é o Capitão Marvel Jr., ou Shazam Jr., que é o Todo-Poderoso, e daí faz uma brincadeira bacana com os nomes originais dos personagens. Tem certos easter eggs, participações especiais bem bacanas, como o próprio ator fazia o Billy Batson na série antigaça lá do Capitão Marvel. Opa! A Jenny fez bagunça aqui. Tem uma participação passageira, falando o próprio nome original, né, do personagem, Capitão Marvel, Shazam. Só que, né, ele ainda tá meio naquela, assim, contando o próprio nome, e fica aquela brincadeira do Capitão Todo-Poderoso, né, Capitão Todo-Poderoso, Capitão Poderoso Júnior, e fica aquela brincadeira entre o Fred e o Billy. E também tem a própria cameo do diretor sendo morto por um bicho aleatório que leva ele voando. Mas voltando ao Fred, né, que realmente, assim como no primeiro filme, ele rouba bastante a cena aqui. Inclusive a versão criança dele aparece bem mais do que a própria versão do Billy. Ele tem uma trama própria e paralela durante o filme, que é todo aquele relacionamento meio clichê, meio padrãozinho que a gente já viu 800 mil vezes no cinema, mas que de certa forma ainda consegue funcionar, que é com a deusa Antea. Com ele sendo bullyingado na escola, apesar de ele ter vários amigos super-heróis, e mesmo ele sendo amigo de pessoas legais, não torna ele uma pessoa legal dentro da escola. E realmente, apesar da apaixonite ser bem rápida e meio rápida demais, dá pra entender porque são jovens. Tipo, obviamente tirando o fato que a Antea tem 6 mil anos de idade. E o Billy tem um crush na Mulher Maravilha, que tem 5 mil anos de idade. Realmente é meio problemático esse negócio que a própria mãe adotiva deles fala que que é essa tara por mulheres mais velhas. Aí o Fred tem toda uma jornada em paralelo com o Mago Shazam, né? Que realmente ele não morreu propriamente no primeiro filme, só virou cinzas. Daí eu imaginei que ele, então, por morrer, ele teria ido pra Pedra da Afinidade, né? Já que tem a Pedra da Eternidade e a Pedra da Afinidade nos quadrinhos. E também tem os Sete Reinos, que não foram lá muito bem explorados nesse segundo filme, que eu achei que seriam, mas que seriam guardados para o terceiro filme, que infelizmente não vai rolar. Mas o relacionamento, apesar de ser meio padrãozinho, genérico e algo que a gente já viu mil vezes, ainda consegue se tornar incrível porque os atores mandam bem. O Fred e a atriz que vai fazer a Branca de Neve, inclusive. Eles realmente mandam bem. Eles convencem que realmente se amam e que se importam com o outro, com o bem-estar um do outro. Isso é bonito, isso é legal.
As três vilãs, né, as filhas de Atlas, que realmente foram meio que criadas pro filme, porque nos quadrinhos meio que nunca apareceu de fato, nunca teve muita... Não teve essas personagens nos quadrinhos, tanto do próprio Shazam quanto da própria Mulher Maravilha, o que é que seja, que explora a mitologia greco-romana. Que, né, no primeiro filme era o Dr. Sivana, que em teoria era também para ter o Adão Negro, mas o The Rock tem um ego um pouco inflado e não quis participar de um filme de um personagem menor, sendo que ele é vilão dele. Que é triste, não vai ter um encontro deles, nem com o Superman. Ah, que desperdício. Enfim, né, o Dr. Sivana teve que receber os poderes do Adão Negro no primeiro filme para ter algum certo tipo de, né, ameaça equiparável, ainda mais sendo também possuído pelos sete pecados capitais, que seria, né, de novo, então, o Dr. Sivana junto com o Senhor Cérebro, que, né, gera uma história maravilhosa que é essa aqui, que inclusive a Mary Marvel tipo, essa HQ é um pouco mais, bem mais purista e bem mais puxando pros anos 40, e sendo bem, tipo, a Mary Marvel ainda é uma criancinha. É menor do que o próprio Billy, e, né, que é diferente do como a gente vê no filme. Mas, né, poderia render várias coisas, né, já que com as portas deixadas para trás, poderia não só ser o Adão Negro nesse segundo filme, poderia também ser o Dr. Sivana com o Sr. Cérebro, se não fosse o Adão Negro, e daí, sei lá, o Sr. Cérebro, já que ele tem poder de controle mental, ele poderia, né, gerar uma briga interessante entre o Shazam e o Superman, mas que não vai também rolar, infelizmente, já que, né, só apareceu a amizade deles com a cabeça decapitada do Superman, também um pouco triste. As três vilãs, né, as filhas de Atlas, elas funcionam bem, apesar de que também não é desenvolvimento muito foda de vilão, não é aqueles vilões super ultra mega marcante, mas elas conseguem funcionar, até que é a pessoa mais boazinha e razoável, que tem um certo amor pela humanidade, apesar de que os magos fizeram muita cagada, né, tipo, roubar os poderes dos deuses e aprisionar eles num reino à parte, por aquele cajado, rouba os poderes deles, depois vão lá e dão pro moleque, que daí o moleque dá pro Tef Adam, daí o Tef Adam mata todos os magos, só deixa o mago Shazam, e daí ele fica todos esses milênios encontrando um campeão digno, e os deuses ficam lá, sendo massacrados pelo Ares, enquanto isso, que também eu achei um desperdício desde o primeiro filme da Mulher Maravilha, porque essa mitologia grega, greco-romana, quer que seja, tinha muito potencial em ser explorado nos filmes, e realmente não voltaram atrás e mantiveram como se a maioria dos deuses foram mortos pelo Ares e só sobrou poucos deuses, que é as filhas de Atlas, a Mulher Maravilha, que é uma semideusa, né, filha de Hipólita com Zeus, a Astéria, né, que a gente viu lá em 84 que ela ainda tá viva, e basicamente é isso. Não vai ter mais muito deus não pra ficar perambulando por esse universo do DCU, infelizmente. Se for rebootado ou não, soft reboot ou não, vamos ver, né? Se a Mulher Maravilha vai ser se for um recast ou não. Se vão fazer uma versão dela não mais filha de Zeus e sendo realmente filha do, né, sendo criada pelo barro e tendo uns poderes herdados também dos deuses, assim como o próprio Shazam, né? Foram presentes. E vamos ver. Só o futuro que nos reserva, mas enfim. As três vilãs funcionam, a Ellen Mirren e a Lucy Liu mandam bem, elas convencem, parece realmente uma relação de irmãs entre as três, uma mais ponderada e com um certo amor ainda pela humanidade, outra rancorosa, mas ainda, de certa forma, ainda também ponderada, e a outra bem rancorosa e vingativa e que quer atacar o terror e foda-se os objetivos, eu quero fazer esses humanos serem massacrados por terem feito isso com os deuses, feito isso com o nosso pai, e o que quer que seja, tá ligado? Então tem as traições bem legais, que geram umas reviravolta bacana no filme. Tem os poderes elementais da Ellen Mirren não é muito bem mostrado. A outra lá de ter um negócio um pouco mais de espacial, de ela ficar invertendo o espaço e fugindo. É bem bacana visualmente. A outra também gera um momento mais de terror. A cena de terror do começo é bem bacana. Né, que o diretor, ele já, antes de fazer o filme de Shazam, ele fez outros filmes de terror, como a Annabelle 2, que é o único Annabelle que presta um pouco, minimamente. E um outro lá de apagar a luz, que é bem ruim. Mas enfim, as raízes dele do terror ainda se mantêm nesse filme, principalmente na cena do começo. Transformando todo mundo em pedra, matando o maluco lá. E depois a Lucy Liu persuadindo o cara lá com a voz dela do caos e fazendo o cara se matar. Ainda tá dentro dos limites do PG-13, mas o cara se matou, obviamente. Elas são bem ameaçadoras.
E elas têm um certo ponto de vista realmente que convence e que te faz, tipo, pensar, tipo... É igual a Ellen Mirren fala lá, porra, o que aconteceria se alguém invadisse sua casa, pegasse seus negócios, matasse seu pai, né? Entendeu? Elas têm um motivo pra fazer o que elas estão fazendo ali. Só que uma é bem mais ponderada que a outra e né, tem um conflito ali de interesses que gera toda a trama do filme. Inclusive, o filme ele tem uma narrativa legal, bacana, que, tipo, lá pelo começo do filme, bem o primeiro ato e no começo do segundo, eu tava gostando bastante do filme. Eu tava, tipo, caramba, me vendo cativado e bem entretido. Ainda mais com toda aquela coisas mais mitológicas e conceitos bacanas. Biblioteca, canetinha lá que tem vida e tudo mais. Eram conceitos bacanas e novos que a gente não tinha visto ainda. Tipo, a magia sendo bem explorada e sendo explorada de uma maneira um pouco mais inventiva nesse filme. Mas um pouco mais pro meio do filme e lá pro final, ele parece que ele começa a tropeçar na própria trama e não saber pra onde ele quer ir exatamente. Porque os irmãos perdem os poderes, o Fred é o primeiro, depois vai lá e consegue recuperar. Daí tem toda a questão da maçã, e depois vai lá e a árvore começa a ficar corrompida porque não é o solo que ela deveria estar sendo plantado. Gera um monte de monstro, começa a atacar o terror. Faz a redoma na Filadélfia, que impede com que outros heróis interfiram na história, e a gente fica se perguntando coisas que naturalmente a gente perguntaria, igual quando o Esquadrão Suicida de 2016, que a gente fica, caramba, a magia tá atacando o terror do planeta inteiro, Superman e Mulher Maravilha não fazem porra nenhuma. Aqui dá pra entender, porque realmente ficou mais restringido a Filadélfia, mas ainda assim ainda é uma ameaça global e tem uma pretensão de ser um filme com uma escala maior. Então, até então, apesar da carta, né, que tipo, a Mulher Maravilha aparece nesse filme, realmente, os rumores estão certos e realmente ela aparece, e o TV Spot revelou e estragou toda a nossa surpresa de ver de fato. Tem uma Mulher Maravilha fake lá do sonho do Billy Batson, né, e é engraçada a cena com a cara do Mago Shazam, meio que interrompendo todo o sonho dele. Mas a Gal Gadot aparece realmente lá pro final e, tipo, realmente, é um pouco meio Deus Ex Machina. É. Ao mesmo tempo, ele tava meio que sendo meio uma arma de Chekhov desde o começo do filme, que fica falando Mulher Maravilha, semideusa, e tem que ser foda como ela, e não sei o que, e falando o tempo todo sobre ela, mostrando ela em sonho. Que, realmente, se não aparecesse no final, ia ser um negócio meio jogado, tá ligado? Ia parecer um negócio meio gratuito. Mas, de certa forma, sim, ela apareceu meio do nada, simplesmente pra salvar a pátria. Ela foi um Deus Ex Machina, não foi pra resolução da trama na porrada, mas foi pra reviver o Shazam, reviver lá o reino lá dos deuses, que também tá meio abandonado, porque não tem mais deus pra morar lá, então. E também como que a Mulher Maravilha chegou lá do nada, não explica muito como que as pessoas vão desse reino pro outro, tipo... Em teoria, a galerinha ali da família lá, que também tem um certo poder de teleporte sem os poderes, que é bizarro, né? Que já é meio costumeiro dos filmes da DC, né? Desde a Lois Lane, e outros casos meio bizarros durante os filmes, né? Que um personagem coadjuvante consegue se teleportar de um lugar pro outro como o roteiro é conveniente. Tem certas coisas que o filme decide que quer explicar e outras ele simplesmente não explica. Então é meio jogado, mas a gente também é meio relevável. Mas, tipo, tirando o fato que certos pontos cruciais do filme realmente ele é um pouco forçado, que aquela questão do Skittles é uma propaganda forçadamente pra resolver um plot do bagulho. Ele vai lá e também é uma personagem de fora que também serve pra resolver um pouco lá pro final do filme. Incomoda um pouco esses dois pontos, mas apesar de que a Mulher Maravilha também estava sendo um pouco construída um pouco realmente para aparecer. Então eu achei um pouco mais natural em relação à propaganda mega forçadona. E faz sentido, né? Semideusa, ela tem poder de raios, os poderes de Zeus, né? Herdados pelo pai, assim como o Shazam também tem os poderes de Zeus, então faz sentido ela ser a única que dá para ajudar ali no momento. Tirando a Astéria e tirando a Antea, que tá sem poderes até então ali na história. A cena com o Fred e a Antea meio que lutando, meio que protegendo um ao outro do dragão lá. É bem legal, bem emocionante. E também é toda emocionante essa questão do sacrifício do Billy, mas que a gente sabia que, obviamente, ele não ia permanecer morto, né? É diferente de, tipo, Homem-Formiga e Vespa, que a gente já esperava que... Tinha a expectativa de ter um final triste, pra ser um pouco mais impactante, pra ser diferente. Mas Shazam realmente pra ser família, é pra ter emoção e tudo mais, não é porque é filme família despretensioso que tem que ser isento de emoção, ser isento de
sentir outras coisas e coisas com mais impactantes com consequências. Aqui é meio que já era meio esperado que, né, pô, o Shazam, o protagonista, não ia morrer no próprio filme, né, tendo que, tipo, ainda queriam explorar ele em futuros, que também, infelizmente, não parece que vai rolar muito, já que a Warner boicotou e provavelmente não vai gerar a bilheteria que se espera, o que é triste. Inclusive, né, falando do próprio protagonista, o Billy Batson, que realmente o Zachary Levi aparece bem mais nesse filme, né, parece bem mais, e o Encher, eu esqueci o nome da versão criança, que nem é mais tão criança, né, porque no personagem lá, ele tá bombado, o moleque tá grande, tá, né, tá realmente bombadaço. E tem 17 anos e tanto, né? Tá com aquele. Após uma conversa com a irmã mais velha, que é a Mary, ele também fica um pouco mais preocupado, né? Tipo, pô, vou fazer 18 anos daqui a pouco. Eu acho que, entre aspas, já vou ter que sair de casa, já que. Entre aspas, não tem mais obrigação de me manter em casa, já que agora já sou adulto, então, em teoria, e fora que estavam com problemas financeiros, que é um pouco pontuado no filme, mas que depois, quando o dragão destrói a casa, fala que eles conseguiram comprar a casa, mesmo com problemas financeiros. E depois tem uma questão bem bacana no filme, porque o Billy, tipo, ele tá com uma questão que antes ele buscava amor em uma pessoa que o abandonou e não queria desde o começo, um filho indesejado, e finalmente encontrou amor, essa família improvável que o adotou e que o acolheu, que realmente eram pessoas que se importavam com ele, e finalmente ele aceitou isso. Só que aqui nesse segundo filme mostra que nesses 2 anos ele meio que se apegou tanto à família e que ele abraçou tanto ela que acabou sufocando ela. Então ele segurou com tantas unhas e dentes que não deixou liberdade para os outros membros da família, pra esses membros fazerem o que eles têm que fazer, ou, né, dar liberdade a eles a serem quem eles são de fato. E, né, tanto que ele tem esse lema durante o filme que é todos ou nenhum, porque mostrar um diálogo com o mago, que eu acho que é um ponto forte do filme, que realmente mostra que o Billy é digno, que realmente realmente é puro de coração ao mostrar que no tempo em que milênios que o mago ficou para encontrar uma pessoa digna e campeã, o Billy, após realmente, ele teve uma certeza mais rápido e compartilhou os poderes com a família de uma maneira um pouco mais com mais convicção e de maneira bem mais rápida, sabe? Sufocou a família de tanto amor e de não sei o que, todos ou nenhum, que ele, de certa forma, ele se sentia digno por conta da família, compartilhou os poderes com ela desde então, né, dos eventos do primeiro filme, só que, apesar de tudo isso, de trabalharem juntos o tempo todo, ele, né, fica criando as reuniões, tenta aproximar a família, que todo mundo está tentando meio que ir para um lado, tentando se descobrir, o que é natural para essa idade deles. E só que ele se vê perdido, ele se vê com medo de ser abandonado e esse medo de, tipo, realmente de não... Será que finalmente encontrar minha família, mas só que minha família também não vai precisar mais de mim? E será que eu vou ter que sair e tomar meu rumo próprio? Sendo que agora que eu finalmente me sinto à vontade com pessoas que amo. E é bem legal essa questão durante o filme. Mostra que realmente o personagem está ganhando mais maturidade. Não só maturidade como pessoa, mas uma maturidade na sua persona heróica, e vendo que sozinho ele não se sente digno, ele se sente digno com a família presente ali, e mesmo sendo criticados como os fiascos da Filadélfia, porque eles salvam as pessoas, mas não conseguem, né, conter o tanto de prestação de carro que é jogado no lixo, né, típico dessas histórias de super-herói, como carros são destruídos da maneira mais banal possível, e as pessoas e os civis ficam, né, bem frustrados com isso depois. É bacana, realmente, a maturidade que o Billy tá assumindo no filme, e ele se vendo que ele não precisa, mesmo fazendo 18 anos, ele não vai deixar de ser filho daquela mãe que ele ainda... Ele acolheu a família dele, assim como eles acolheram, mas ele ainda não se tinha 100% certo, então ainda chamava a mãe pelo nome, pelo primeiro nome, depois finalmente chama ela de mãe, que é bem emocionante. E vendo que realmente, mesmo passando 18 anos, pode ficar com a família, você não é fracassado, você não é menos valioso, menos digno, se continuar com a família mesmo depois de maduro pela idade ou o que é que seja. Porque, né, lá nos Estados Unidos é bem diferente, né? Lá com 16 anos você já tem que aprender a dirigir, com 18 anos já tem que sair de casa, porque se ainda tiver, depois dessa idade, se ainda estiver morando com os pais, você é considerado um fracassado.
E lá nos Estados Unidos eles têm toda essa cultura de, né, do underdog e, né, de não tentar ser loser, tentar ser o campeão, tentar ser o winner. Então é bacana a mensagem que esse filme prega, porque realmente é uma coisa mais familiar e que realmente não, entendeu? Amor não transcende essas coisas merda que a sociedade impõe. E também com a maturidade na sua persona heróica, né, ele vê que realmente ser super-herói não é só ficar salvando pessoas, salvando gato, assim como a Darla faz, e, né, destruindo muito patrimônio público e particular e tudo mais. Também exige sacrifício e exige muita responsabilidade, e ele percebe isso lá, e ele vê que para salvar a família dele, salvar a cidade, salvar o mundo, ele precisa fazer o que tem que fazer, e ele tem a ideia lá, que, né, dá um paralelo legal com o Espetacular Homem-Aranha 2, né, de estourar a bateria. Ele tem a ideia lá, tem o insight lá, que, né, faz a brincadeira lá com, né, a sabedoria de Salomão, que parecia que não estava muito presente desde o primeiro filme, mas mostra que ele tem sim. Ele tem um insight legal que não é só sabedoria de Salomão, mas também é uma ideia própria do Billy. Com a ajuda lá da Espera, ele consegue lá, né, dar uma, né, cercar mais o gás para poder brigar com a Calypso, né, com o dragão dela lá, que tira o medo das pessoas, né, que se alimenta do medo das pessoas, e taca fogo pra caramba, e o dragão tá bonito. Ele meio que se despede lá da família, que tá ali mais ou menos presente, e daí, né, vai brigando na bolha lá, e vai derrotando lá a criatura lá, estourando, fazendo um raiozinho lá pra caramba, pra estourar e fazer uma bomba. E nessa daí de falar um Shazam bem épico, né? Apesar de que, né, nesse terceiro ato tá bem escuro, tá de noite, tá bem. Eu acho que realmente o orçamento começou a dar uma decaída lá pro final, então eles, né, vão fazendo escuro que dá pra esconder um pouco mais, efeitos especiais um pouco menos não tão polidos. Que realmente, tipo, lá pro começo do filme e lá pro meio eu tava gostando das cenas de ação, estavam bem bacanas, mas também não estavam naquele auge, assim como também lá pro final, que eu acho, tipo, os efeitos estavam bacanas, as coisas estavam bacanas, a direção tava legal, mas eu acho que faltou coreografia de porrada, sabe? Ser, tipo, um pouco mais épico esse momento de personas com poderes muito fodas e criaturas muito fodas degladiando por aí na cidade, sabe? Eu acho que em questão de coreografia e tudo mais poderia ser bem mais bem explorado, que infelizmente não foi tanto e me desagradou um pouco. E não foi tão impactante quanto eu achei que poderia ser. Ele se sacrifica, né? Fala um Shazam lá, estoura a bateria lá do bagulho, destrói essa ameaça que poderia explodir a Filadélfia e o mundo todo, fazer com que o reino dos deuses se misturasse com o reino dos humanos de uma forma meio torpe, bem bugada. E a família lá que tava brigando com os unicórnios lá na PQP consegue se teleportar, de certa forma, mesmo o mago não tendo mais poderes, porque não, a distância quilométrica que mostra no filme, eles conseguem de uma hora para outra, junto com quase com a outra família que estava perto ali da bolha, encontrar lá o corpo do Billy, que meio que morreu de fato no filme. Mas a gente sabia que ia voltar e não teria como. Esse daí realmente a gente tinha que voltar, não tinha muito como, apesar de que poderia realmente ser bem emocionante. E se não tivesse questão da Mulher Maravilha, esse filme teria um impacto emocional bem mais presente, eu acho que faria com que as pessoas lembrassem mais. Não é aquela coisa meio comercial e, né, pô, a última vez que a gente vai ver o Shazam ele vai estar morto, tá ligado? Vai ser meio negociado, apesar de que a gente provavelmente não vai ver mais esse elenco. E se fosse ver, o Zachary Levi poderia ser tão dispensado quanto a Michelle Borth na Mary Marvel, tá ligado? Porque agora o moleque já tem bem mais de 18 anos, numa possível continuação em 2, 3, 4, 5 anos, o garoto já também tá com 20 e tantos anos, não precisa mais de Zachary Levi pra fazer a persona adulta dele. Mas enfim, de certa forma, é um filme bacana, divertido, que entretém, é legal, tem cenas bacanas, tem insights bacanas, conceitos bacanas, tem uma outra forçada de barra, que ou seja por marketing bugado, propaganda forçada, um Deus Ex Machina meio MacGuffin não, meio arma de Chekhov meio misturado, mas que de qualquer forma apresenta a Mulher Maravilha lá, é bacana, é legal, vê a interação dos heróis, que a gente não via. Ainda mais que o Shazam fazia várias referências desde o primeiro filme, mas nunca encontrava com ele de fato. Mesmo quando encontrava era sem cabeça. Então é legal ver a interação, pelo menos, do Shazam com a Mulher Maravilha, que era o crush dele. A Mulher Maravilha vai estar nesse filme. E também já meio quase certeza que vai estar em The Flash também. Que também as últimas aparições da Gal Gadot, provavelmente, porque pelo jeito a Mulher Maravilha também vai ser rebutada, infelizmente. Mas também eu acho que vai dar brecha para abrir outros conceitos que não conseguiu abrir com a Patty Jenkins e a Gal Gadot. E vamos ver, né, como é que vai ser a questão do Shazam, porque acho que não vai dar a bilheteria que eles querem.
e que eles não se ajudam. Mas apesar de ser um filme bacana, que eu gostei bastante, achei sim superior ao primeiro, apesar de lá pro meio do filme eu achar meio um pouco truncado. Parecia que o filme, ele sabe onde ele quer ir, mas ele acaba se perdendo em coisas que ele acaba criando, meio, sabe? Ele tem um certo ponto para ir, mas ele acaba criando umas outras coisas que vai para um outro lado e acaba desviando um pouco do rumo certo e, né, determinado que era para fazer. E mais direto ao ponto e não, né, se perder em coisas meio nada a ver, que no fim não mudam em nada, sabe? Tipo essa questão de Skittles com um unicórnio. Enfim, poderia ser resolvido bem mais fácil e menos brega. De qualquer forma, eu gostei do filme, achei superior ao primeiro e ainda vou ficar um tempo pensando e revendo os filmes da DC. Vou ver esses 4 filmes, depois lá eu começo a decidir um pouco como é que vai ser o ranking definitivo do DCU. Antes, né, de ser realmente reorganizado após a entrada do James Gunn. Que, né, vamos ver se agora as coisas vão... Não, tipo, os filmes já eram maravilhosos pra mim, agora vamos ver se consegue ser melhor, né, abranger mais gente e as pessoas gostarem mais dos filmes da DC, assim como gostam de qualquer porcaria que a Marvel solta. Mas enfim, vamos comentar as cenas pós-créditos, que também parece que não vai dar muito segmento, mas que se tivesse ia ser bacana, que é o Shazam sendo recrutado pela Emilia Harcourt e o John aleatório lá, do Esquadrão Suicida, Pacificador, Adão Negro, né, que já apareceram anteriormente, e agora recrutando para a Sociedade da Justiça, né? Não a Liga da Justiça como o Billy queria, mas a Sociedade da Justiça, que eu acho que seria bem mais bacana se, em vez de ser a Emilia Harcourt com o John lá, fosse, né, o Gavião Negro com a Ciclone e o Esmaga-Átomo. E o Senhor Destino que voltasse à vida, porque, né, personagem maravilhoso. Mas que pelo menos fosse esses 3, sabe? Mostrasse também outros membros bem aleatórios para fazer uma cameo. Em vez de ser só mais uns membros aleatórios de governo que trabalham para Amanda Waller. E fica uma questão meio nebulosa, né? Parece que a Amanda Waller tem controle de tudo. Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, Sociedade da Justiça e sei lá mais o que. Parece que a Amanda Waller tem um poder do cacete, né, nesse universo, apesar de, né, ser exposta e tudo mais. Que tudo isso já é após o Pacificador. E Adão Negro e Shazam Fúria dos Deuses é após esses eventos. Então fica meio nebuloso. Acho que a cena pós-crédito ia ser bem mais impactante se estivesse lá com os membros que apareceram pelo menos no filme do Adão Negro. Mas ia ser bacana ver de novo a Sociedade da Justiça com mais membros, quem sabe com um filme próprio, com o Shazam. Mas infelizmente acho que vai ser difícil ver, né? Imagine, um Shazam, uma briga com o Adão Negro, com o Superman, a Sociedade da Justiça com o Gavião Negro, Ciclone, Esmaga-Átomo, quem sabe a Mulher Gavião, volta do Senhor Destino, outros membros bacanas da Sociedade da Justiça, sei lá, como o Flash J. Gary, que é quem sabe, o Lanterna Alan Scott, mas infelizmente vai ser bem difícil acontecer, porque tanto Adão Negro quanto Shazam 2 não vai dar aquela bilheteria e infelizmente parece que vai se repetir o caso do Adão Negro e vai dar prejuízo pra Warner, que, né, faz merda e depois não sabe o que não planta direito e depois quer colher um negócio com, né, coisa foda, mas não vai dar. E depois mais continuação, mais uma cena pós-créditos mostrando de novo Sylvana com o Senhor Cérebro, que realmente agora o Dr. Sylvana tá com uma barba maior, porque passou mais de 2 anos. E o Senhor Cérebro, realmente, a gente ficava pensando, né, porra, essa lagarta aí, apesar de ser mágica, como que ela fica se locomovendo pra construir a tramóia dela pra conquistar os 7 reinos mágicos? Como acontece, né, nessa fase aqui. E realmente, apesar dela ser mágica, ela tem que se locomover que nem uma lagarta. E ficou 2 anos tramando o bagulho e ainda não tá pronto. Porque ele vai lá e quando o Dr. Sylvana vai conversar com ele, ele fala, não, falta mais uma coisinha. E infelizmente também não vai se fechar muito. O que é triste. Eu queria muito ver um Shazam 3 com o Dr. Sylvana, com o Sr. Cérebro, fazendo mais loucuras, tentando conquistar os 7 reinos. Ver o Shazam com a Sociedade da Justiça, ver lutando contra o Adão Negro, com o Superman. Mas infelizmente todos esses sonhos molhados nunca irão acontecer. Infelizmente. Mas enfim. O que temos agora é aproveitar o presente, aproveitar as coisas que podem vir pelo futuro. E o que tem pelo presente, né, algo que eu critico na Marvel, é algo que dá pra elogiar na DC, que é assistir o filme presente e contemplá-lo pelo que ele é e o que ele tenta se propor. E o que aqui funciona muito bem. E Shazam Fúria dos Deuses é um filme bacana, bem legal e que você tem que prestigiar no cinema. Tô pensando ainda se eu vou rever.
vou ver se eu consigo uma grana pra rever o filme. Quero ajudar o máximo possível. Os filmes da DC eu tento apoiar o máximo possível. Mas basicamente é isso. Então deixe seus comentários aí sobre o que você achou do filme, né? Flutua o like, compartilhe. Inscreva-se no canal para me ajudar. E tem vários outros tipos de conteúdo aqui no canal, tem vários edits bem bacanas. Quem sabe também eu já faço, quando sair o filme digitalmente, faço com o Shazam, outros membros da família, quem sabe. DC é prioridade aqui. Porque eu sou bem mais decenalta do que Marvete, apesar de ele também ser Marvete. Mas enfim, é isso. Então, vida longa e próspera.